Infelizmente, a gente vive num país louco, né? Realmente. Pois é, e a gente tá nessa onda desse fla-flu político. A gente mesmo no Porta sofre com isso em bases quase diárias, do tipo de gente que nos ama e gente que nos odeia, dependendo do vídeo que a gente faça. Mas o bom é que Te ama e odeia pelo mesmo argumento, inclusive, né? Não. Pela mesma piada. A mesma piada que tu fez lá desperta sentimentos de ódio Em dois grupos diferentes. E tu é xingado de coisas opostas pela mesma coisa também. O Greg, uma vez, escreveu um roteiro. O Greg ou o Fábio, eu não lembro mais. É um roteiro sacaneando a Polícia Federal. No auge da Lava Jato, sacaneando a Polícia Federal, como se os caras da polícia meio que inventassem provas para condenar o PT. Uhum. O roteiro era um cara da polícia, ele falava assim... mas então, aqui estão as provas, o fulano fez isso, o fulano fez aquilo, e o cara falava assim, tá, mas e o Lula? Tem alguma coisa pro Lula? Não, então, Lula não tem nada por enquanto, mas tem isso aqui, tem isso aqui. Tá, mas e o Lula? Não quer. E aí, no auge da Lava Jato, caíram de pau no Porta. Falando até uns absurdos, assim, Lei Rouanet, como se a gente tivesse recebido o dinheiro da Lei Rouanet. Lei Rouanet, pra quem não sabe, a Lei Rouanet não tem nem dinheiro pro audiovisual. É outra lei, a lei do audiovisual. Lei Rouanet nunca teve no Porta Lei Rouanet. Mas, Lei Rouanet, sei lá o quê. Se tivesse, foda-se também. Foda-se, né? mas não vem ao caso. Mas caíram de pau na gente como se a gente fosse praticamente um diretório do PSOL ou do PT, né? Esquecendo que no Porta a gente fez reunião de emergência 2, que foram vídeos muito acessados, mais acessados inclusive que esse, que a gente batia com força no Lula e na Dilma. Tem vídeo nosso que termina com o cara falando Bessias, tem um que entra o cara, que entra o Hannibal Lecter preso, fazendo uma brincadeira com o Hannibal, e ele tá com medo de ir pra cela com o Lula. Assim, umas coisas muito... A gente fazia no Porta, e ninguém nunca chamou a gente de comprados pelo Aécio, ou tucanos, nunca rolou. Então, no Porta, a gente sempre bateu no poder. O poder agora tá onde? Tá no colo do Bolsonaro. Então, você tem que bater no poder. O humor, via de regra, o humor é mais oposição. Não existe o humor a favor, sabe? Até tem uns canais merda aí que fazem... E é ruim. É uma bosta, é claro que vai ser. Mas o Porta sacaneou muitas vezes o PT, sacaneou muitas vezes o Temer, que depois virou presidente, e sacaneia agora o governo Bolsonaro. É isso aí. Sim. É isso. E tem que ter essa parada aí. Tem que ter. E que bom que vocês compraram essa. Só que a gente vive numa sociedade assim, o Brasil, eu sempre falo essa frase, o Brasil é o país onde política é futebol, futebol é religião e religião é política. Ah, caralho, é boa essa frase. Essa é a verdade do Brasil. Política aqui é futebol. Então, se você fala mal, se você critica jogador B, Bolsonaro ou critica o Lula, você sofre com torcida organizada. Total. É torcida organizada que tem. Futebol aqui é religião. Os caras são xiitas fanáticos, loucos. É gente que é capaz de matar num estádio porque você falou mal do time dele, ou do atacante do sei lá o quê, ou sacaneou a camisa do time dele. É loucura. E a religião aqui, que devia ser o que promove a paz, a igualdade, que promove a fraternidade das pessoas, é política. Os caras querem saber de dinheiro e de senha do cartão. É isso que eles querem. Querem poder, querem eleger deputado. Total. E o Brasil é esse país, infelizmente. E a gente no Porta sacaneia isso. Tá certo, acho que é importante ter... É por isso que faz sucesso também. O lance dos políticos, da galera de comédia não ser um canal de oposição é algo que me chama muita atenção. Primeiro que me chama muita atenção alguém ter político de estimação. O cara é fã de político. É algo que não entra na minha cabeça. Não, não entra na cabeça e assim, é o cara que ele acaba se colocando num papel de subserviência, um papel de capacho, que você fala assim, pra quê? Porra! Você não tá vendo que esse cara amanhã vai te fuder? Você pagar pau pra político é assinar um atestado de idiota, de otário. Esse cara, ele te dá tapinha nas costas pra saber onde ele vai te apunhalar. É isso. Você não pode se dar esse luxo de... Você não conhece aquela pessoa. Evidentemente que na tua trajetória de vida, há políticos com os quais você se identifica mais, menos. Alguns que você confia mais.
Menos. Mas daí é você assinar uma folha em branco. Uma folha em branco e dar pra esse cara e falar assim: eu confio plenamente em você pra sempre. Você é meu ídolo eterno. Você sei lá o que. Cara, você não sabe o que esse cara faz entre quatro paredes, pelas suas costas, nas salas onde não tem uma Escuta, câmera ligada. Você não pode dar esse voto de confiança, a menos que você tenha uma relação pessoal com ele. Tipo, é meu pai. É tipo, é minha mãe. E mesmo assim... E mesmo assim passa a ser o principal defeito dessa pessoa ter se tornado político. Né? Exatamente. Como que a gente sai desse Fla-Flu, cara? A gente sai com educação. A única maneira do Brasil ir pra frente é com educação. Não existe outra forma. A educação nesse país aqui, e em segundo lugar a saúde, são sucateados o tempo todo, são sabotados o tempo todo. Eu até estava conversando com o Drauzio Varela essa semana sobre isso, porque o Drauzio discorda de mim, mas eu acredito, apesar do Drauzio, que eu sou fã do Drauzio, mas eu acredito que o governo não investe em educação, porque se esse país tivesse investimento em educação, 90% desses bostas não seriam eleitos. E ele discorda de você porque eu concordo pra caralho. Então, ele discorda porque ele acha que esses políticos não têm inteligência nem pra criar esse tipo de estratégia. Entendi. Bom, tá. Então agora eu já não sei mais com quem eu concordo. Mas assim, eu acho que na verdade uma coisa leva a outra. Porque eles de fato não são pessoas brilhantes, eles de fato não são políticos inteligentes, Mas é intuitivo. Exatamente. Ele sabe que dentro ali ele vai estar lá, para ele fazer algo para educação, para saúde, é maior trampo, maior batalha. Ele só não vai dedicar essa energia, ele vai dedicar pros esquemas dele, pô. Não, e você vê que, assim, eu até tava falando sobre isso hoje, né? Um moleque hoje que tá na faculdade de Direito, né? O moleque que tá na faculdade de Direito, se você chegar pra boa parte desses moleques e falar assim, qual é o teu sonho? Você está fazendo faculdade de Direito agora, qual é o teu sonho? Muitos deles vão falar, eu quero ser promotor, eu quero ser procurador, eu quero ser juiz. Né? São 3 cargos públicos. Quero ser defensor. Ele quer trabalhar, boa parte deles, quer trabalhar no setor público. Né? O cara que está fazendo Direito. O cara que está fazendo Medicina, chega para ele e pergunta, e aí, você quer trabalhar no SUS? Não. Ele vai falar assim, nem fudendo. Não quero trabalhar no SUS. E o SUS é foda. A gente só chegou no nível de vacinação que a gente tem no Brasil, apesar do Bolsonaro, por causa do SUS. Mas por que não paga tão bem? Pergunta para um moleque. Você imagina, existe carreira mais sabotada e mal vista do que professor no Brasil? O cara, quando você fala assim, fulano é o quê? É professor? O nosso inconsciente já grita, é fudido. Tá pobre. Professor devia ser a profissão mais nobre. O cara que é professor de escola pública, de faculdade pública, ele devia ganhar bem pra caralho. Ele devia ter auxílio. Esse sim merecia ter auxílio tudo. E não juiz. Não desembargador. Sim, esses caras ganham pra caralho. Desembargador, promotor, tem. Salários e 150 mil. Acumula. Tem. E veja bem, eu não estou dizendo que não é importante. É claro que é importante, mas assim, esse país sabota a educação. Em segundo lugar, sabota a saúde. Se a gente tivesse uma sociedade educada e saudável, a gente ia crescer como um todo. A gente não ia eleger vários desses idiotas que estão lá. E gente que não tem condição de ser síndico do próprio quarto. E o cara é deputado ou senador em Brasília. É ministro. O foda é que esses caras já estão lá. Eles meio que controlam se o dinheiro vai ou não pra educação, né? Então, mas uma coisa que pode nos ajudar muito é isso aqui, ó. Isso aqui. Nos anos 80... as pessoas dependiam muito de TV aberta para se informar, ou do que era dito pelo vizinho. O celular, nada evoluiu tanto nos últimos anos como a comunicação. Não existe a cura para calvície, mas o cara consegue falar ao vivo com o outro na Sibéria, né? Não existe... Existe como remediar a calvície. Tem cura pra calvície, sim, olha lá, Igão. Você fez um implante? Fiz. Por isso que parece que tem um castor morto na tua cabeça. Para de ser invejoso. Tô brincando. É que eu nunca faria. Por que não? Porque eu amo ser careca.
Entendi. Eu amo. Mas você não é careca. Você tem Tem umas merdinhas aqui, mas eu amo porque não me dá trabalho. Eu passo máquina e resolvi meu problema, tá ótimo. Mas, voltando ao assunto, até esqueci, tava falando do Tava quê, falando né? da comunicação, da como comunicação. evoluiu pra caralho. A comunicação evoluiu muito. E aí, eu lembro, eu sempre falo dessa história, assim, que lá na Globo, quando os caras gongavam meus roteiros, o cara falava assim, ó, você tem que entender o seguinte, a gente faz televisão para 2 tipos de pessoa. O cara do Acre e a mãe do Romário. Foi a frase que ele usou na época para definir o estereótipo da pessoa do Brasil, do brasileiro. Romário. É, Caralho. foi- Não, eu entendi. Foi o que ele falou assim, a gente faz televisão pro cara do Acre e pra mãe do Romário. E aí, óbvio que tem que ser na cabeça dele, para cumprir a função com esse estereótipo, tinha que ser o tipo de humor muito fácil, mastigado, de bordão e etc. Só que, de alguns anos pra cá, o cara do Acre e a mãe do Romário tem telefone, tem 3G, tem acesso à internet. E a internet abriu portas para essas pessoas. E as pessoas hoje conseguem se informar, conseguem aprender.